quando o Espírito nos capacita, nossas incapacidades elas são vencidas. Muitas pessoas que julgavam não ser capaz, quando elas recebem essa capacitação, elas pregam como nunca imaginaram pregar. Elas profetizam como nunca imaginaram profetizar. Glória a Deus. E elas começam a falar de coisas que outrora elas jamais conseguiriam falar sobre aquilo. Isso é a capacitação do Espírito Santo. E Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele se responsabiliza por essa pessoa. Deus, Ele escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus, Ele vai dizer, eu escolhi Davi, homem segundo o meu coração. Mas Deus, Ele sabia que Davi era um menino. E Deus não é irresponsável. Deus ungiu Davi para ser rei de Israel. Mas Deus permitiu que durante 10 anos ele fosse perseguido por Saul. Saul não era inimigo de Davi. Saul era quem Deus estava usando para que Davi fosse treinado. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem pessoas que pensam estar sofrendo, pensam que estão esquecidos, acham que jamais vai se cumprir a promessa que Deus um dia fez, que foi uma promessa, uma profecia da carne, que foi alguém que falou porque estava emocionado. Mas não, aquilo que você está vivendo hoje faz parte do cumprimento da profecia. Deus está te preparando em meio a todo esse processo de perseguição, de esquecimento. Deus está trazendo para o teu chamado um amadurecimento. Algo que só Ele pode proporcionar ao coração humano. E Deus, Ele sabe aonde mexer, aonde ajustar, o que fazer. Antes de Davi assumir o lugar da promessa, que era o trono de Israel, Deus colocou ele para reinar em Judá. Mas ele poderia se perguntar, mas o Senhor me prometeu Israel. Por que eu estou em Judá? Porque Deus, Ele sabia o que era necessário mudar em Davi antes de colocá-lo no lugar da promessa. Antes de você viver o que Deus te prometeu, Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai lhe dar uma estrutura nova, completa, uma estrutura impregnada da presença do Espírito Santo. Quando você se levantar para fazer algo, não será você, mas será o Espírito através de você. Não foi Davi que matou um urso, que matou um leão, foi o Espírito que estava sobre ele. Não foi Davi que rodou aquela funda e derrubou Golias. Davi nunca teria aquela capacidade, mas foi o Espírito que estava sobre ele. Então a capacitação, quando ela vier sobre a vida daqueles que sentem e que sabem que tem um chamado, essas pessoas nunca mais serão as mesmas.